Boa noite, amigos. É uma alegria a gente voltar aqui mais uma vez. E o tema de hoje é bem desafiante e bem atual, que devemos falar de fraternidade. Vamos começar pela fraternidade que Jesus ensinava, que Jesus nos ensina ainda até hoje. E nós lembramos da parábola do mal credor, do mal devedor, que é aquela parábola em que Jesus diz que um rei ou dono da vinha, tanto faz o formato em que ela é contada, chama o seu devedor e lhe cobra a dívida. E este se coloca de joelho dizendo que não tinha como pagar e pede um tempo para pagar esta dívida. E ao que aquele rei se apieda e diz a ele que tudo bem, então ele vai ter um tempo para pagar esta dívida. Este mesmo homem, saindo à rua, encontra outro que lhe devia muito menos do que ele devia ao rei. E cobra deste homem sem piedade e o coloca na cadeia pela dívida que tem. Sabendo disso, o rei o chama de volta e diz: mas como? Eu me apiedei de ti e tu não te apiedastes daquele que te devia. E também terás que pagar centil por centil. E coloca também aquele homem na cadeia. Essa parábola já ilustra a lei de ação e reação e o dever de fraternidade solidária como Jesus quer nos mostrar. Ela já nos coloca num envolvimento de que devemos fazer o bem assim como recebemos o bem. E recebemos bem maior ainda quando agimos no bem. E o sentimento de fraternidade é conseguirmos estar unidos por um sentimento de irmandade. Se a gente vai procurar fraternidade no dicionário, a gente vai encontrar lá irmandade, sentimento de irmão, afinidade, laços afetivos. E isso demonstra, nessa história que acabamos de reprisar do Mestre, demonstra esse ciclo encadeado de construção de afetividade. Outra parábola que ilustra isso, e que fica mais fácil de trazer para o nosso dia a dia, é a parábola do festim, aonde Jesus vai dizer que quando dermos uma festa, não convidemos aqueles que depois poderão nos convidar para outra festa. Então a gente normalmente faz isso em sociedade. Aí vou convidar o fulano para padrinho, porque depois quando ele me convidar para padrinho, também vou ganhar alguma coisa. Eu vou convidar ele para a festa, ele vai me convidar para a festa. Nas lides sociais, normalmente a gente se trata assim. E Jesus vem e rompe esse paradigma dizendo: convidai aqueles que não têm nada para te dar em troca, os pobres e os estropiados. Está levando o sentimento de fraternidade a algo que ainda está muito longe de nós. Vamos pensar, trazendo para o nosso dia a dia, se algum de nós vai chegar em casa, agora vai arrumar a mesa para jantar, não precisa ser uma festa, e aí vai olhar em cima do fogão, vai abrir a geladeira e vai dizer: puxa, vai sobrar comida. Vou lá embaixo convidar alguém para comer comigo. Desce do prédio, vai até a calçada, espera alguém que demonstre ter necessidade, pergunta se ele tem fome, convida para subir, para jantar conosco. É essa a proposta que está nessa parábola. Quem é de nós que tem a condição, o desprendimento de fazer isso?
Aí vocês vão dizer, bom, enlouqueceu, né? Com a crise que nós temos de segurança, como é que a gente vai convidar qualquer um para dentro da nossa casa? Mas a questão é a disposição, é o sentimento. Porque a proposta é nos tornarmos irmãos. E Jesus vem trazer a modificação, a ampliação dos ensinos de Moisés, que apenas ensinava que nós éramos filhos do mesmo pai, mas era um pai punitivo. E Jesus vem ensinar que é um pai amoroso, um pai que perdoa, um pai que deseja que nós amemos. E por isso ele coloca o princípio de ação e reação em todas as suas parábolas, ou em quase todas. Porque ao agirmos de forma fraterna, estamos provocando este sentimento em outras pessoas. Quem assistiu o filme Corrente do Bem, vai poder pegar esse filme como exemplo, aonde um gesto de caridade, um gesto de benevolência, de bondade, é levado a outras pessoas, se tornando uma corrente que era capaz de mudar o comportamento das pessoas. E aí nós temos que começar a nossa reflexão. O que nos torna mais próximos ou mais distantes uns dos outros? Esses laços de fraternidade, como é que nós formamos eles? Porque só dizer que somos todos irmãos, todos filhos de Deus, e por isso nós já amamos todo mundo, já nos encontramos perfeitamente irmanados com todos à nossa volta, é uma distância muito grande entre um conceito de sermos filhos de Deus, irmãos, portanto, e carregarmos esse sentimento. Tem uma distância aí que cabe a nós reduzir. E, obviamente, a gente pode buscar inspiração em inúmeras histórias, em parábolas, mas a gente escolheu buscar inspiração na obra O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, no capítulo 21, aonde nós lemos a bela história da raposa. Quem já leu o livro vai lembrar. A raposa chega para o Pequeno Príncipe, escondida no meio do arvoredo, chama o Pequeno Príncipe, ele olha para ela, pergunta quem ela diz que é uma raposa. E o Pequeno Príncipe vai dizer, vem brincar comigo, eu estou muito triste. E a raposa vai responder, não posso, não fui ainda cativada. E o Pequeno Príncipe pergunta, mas o que é cativar? E a raposa começa a fazer uma série de perguntas, tu está procurando os homens? Não. Tu está procurando galinhas? Não. Ah, porque galinhas são muito boas. E aí começa o diálogo. E o Pequeno Príncipe insiste, o que é cativar? É uma coisa que os homens esqueceram. E aí ele insiste na pergunta até que a raposa vai dizer, é criar laços. E depois o diálogo vai seguindo, tem uma série de ensinamentos, dá para fazer um seminário com esse capítulo do Pequeno Príncipe. E em dado momento a raposa vai pedir, cativa-me. E o Pequeno Príncipe vai perguntar, como eu faço isso? E ela vai explicar, olha, começa vindo todos os dias, na mesma hora, traz-me alguma coisa de comer, mas mantenha o horário, porque se tu vier às 4, desde as 2 eu já vou estar ansiosa por te encontrar. No início eu vou resistir, eu não vou chegar perto de ti. Mas depois, com o tempo, nós vamos nos conhecer, vamos criar laços, e tu serás para mim o único, assim como eu serei para ti a única. Porque agora tu não passa de um entre milhões de meninos.
e eu sou para ti apenas uma raposa em centenas de raposas. Então, o Pequeno Príncipe faz isso. E no final do capítulo, entre tantas outras lições, tem o momento da despedida, e ele diz, agora eu vou embora, e a raposa vai dizer, e eu vou chorar. Então não ganhastes nada, por que me pedistes para te cativar? Eu ganho a recordação dos teus cabelos louros no trigal quando ele balançar no vento. Como a gente pode perceber nessa história de Saint-Exupéry, cativar, nos tornarmos únicos, é o que desperta em nós esse sentimento de fraternidade. Cada vez que nós nos aproximamos de uma pessoa, nós criamos um novo laço, um novo elo. E nós temos que nos surpreender tantas vezes quantas forem necessárias, de acordo com a nossa evolução, para chegarmos à conclusão de que nós somos todos irmãos. Porque nós somos como esta raposa, extremamente desconfiados, com os nossos corações armados, fechados. A gente não se entrega logo. Precisa uma vez, duas, precisa trabalhar junto, precisa conhecer, precisa conviver. Até o momento em que nós consideramos aquele irmão que está ao nosso lado realmente um irmão. E de acordo com a nossa sensibilidade, de acordo com a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual, de acordo com a nossa bagagem que nós já carregamos de outras existências, nós teremos que repetir essa experiência muitas vezes. Porque alguns de nós nos encontramos fechados para o sentimento de fraternidade, porque talvez tenhamos sido feridos, usados por outros, carregamos traumas desta existência, de outras existências. E todos nós conhecemos pessoas que não acreditam no ser humano. E nós conhecemos pessoas que acreditam muito no ser humano. E geralmente nós as chamamos ingênuas, o que é lamentável. Escolher acreditar no ser humano significa deixar o sentimento de fraternidade florescer mais rapidamente. Sem a necessidade de tantas visitas à Toca da Raposa, sem a necessidade de tantos dias oferecer comidinha, ir chegando perto devagarinho, porque quem acredita no ser humano, quem acredita na natureza boa do ser humano, se predispõe aos laços fraternos, confia na capacidade que cada um tem de nós de querer o bem. E é verdade que os bons são maioria, nós sabemos disso, Esses dias eu caminhava aqui embaixo, na 24, e uma senhora de mais idade tropeçou e caiu. Olha, foi no meio do movimento umas 2 dezenas de pessoas que pararam para auxiliar aquela senhora. Então, olhando aquela cena, a gente tem que acreditar no ser humano. Ninguém desviou, ninguém se aproveitou, pegou a bolsa dela e saiu correndo. Já como um pequeno formigueiro, se mobilizaram, um juntou a bolsa, outro juntou a sacola que tinha caído, o outro olhou a senhora, alguém já se abaixou, perguntou se ela estava tonta. Então as pessoas assumiram papéis rapidamente no socorro daquela senhora que havia tropeçado e havia caído. Então os bons são maioria. Por que nós escolhemos fechar o coração? Por que quando a gente está caminhando e vem alguém atrás de nós, a gente tem que ter a certeza que é aquele meliante que vai nos assaltar? Não. Pode ser que sim, sim pode, mas não é a maioria. É
em milhares. Então quem está se aproximando de nós pode ser só mais um irmão que se aproxima. Na questão 917 de O Livro dos Espíritos, vai explicar que o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é muitas vezes o que o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo levado a ocupar-se consigo, mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, as relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa. Assim veja que os outros nela pensam. Isso faz parte dos traumas que nós carregamos e dos erros que nós vemos os outros cometerem. Daquilo que nós costumamos achar que é esperteza. E eu li hoje no Facebook, alguém tinha postado uma frase do Herculano Pires, muito a propósito disso: o certo é o certo mesmo que ninguém faça, e o errado é o errado mesmo que todos façam. E é verdade. Se nós pensarmos, cada um de nós, apenas na nossa necessidade, o nosso progresso como sociedade vai ser muito mais lento. E nós sabemos disso. Nós sabemos disso sempre que nos organizamos em qualquer movimento, seja na casa espírita, seja uma pequena roda de chimarrão, aonde se cada um quiser levar a sua cuia, ninguém vai conversar com ninguém, porque todos vão estar ocupados, com a boca ocupada. Então nós já temos esse hábito de nos reunir em torno do fogo e do chimarrão, que já é uma comunhão, uma comum união, que é o exercício da fraternidade, deste estar junto, deste criar laços. Então nós temos uma caminhada a fazer para desmontar no nosso íntimo este altar erguido ao egoísmo e ao orgulho. Porque o orgulho é o segundo grande mal que nos impede de sermos fraternos. E essa imagem é só para pensar: quem é mais perfeito? A semente, a muda, a árvore intermediária, a árvore grande feita? Quem é mais perfeito? Vocês podem estar dizendo nenhum deles, ou vocês podem estar pensando todos eles. E as duas respostas estão certas. Nós não podemos dizer que a semente é mais perfeita que a árvore pronta. E nem que a muda é mais perfeita que a semente, ou que a árvore pronta, a árvore madura. São todas da mesma espécie, apenas em momentos diferentes. Apenas em momentos diferentes. E o orgulho nos faz pensar que, estando em momentos diferentes, somos melhores que os outros. Eu, sendo muda, olho para a semente e penso: coitadinho, não sabe nada. A árvore madura olha para a muda e diz: coitadinho, não sabe nada. Mas todos sabem o que tem que saber. Continuam sendo todos irmãos da mesma espécie. Então a nossa diferença na caminhada, na estrada, não é motivo para que o nosso orgulho nos permita acharmos melhores que os outros. Não somos. Cada um de nós tem habilidades
diferentes. Cada um de nós tem uma evolução espiritual, moral, em determinado momento, que será útil em determinada experiência. Em outras experiências, nós fracassaremos, em outras, teremos êxito. Mas somos todos iguais. E é isso que a doutrina espírita nos ensina. Na questão 54, aonde os espíritos vão dizer que quando dizemos o sol, luz para todos, estamos enunciando uma verdade universal. A nossa finitude, as nossas dores, as nossas dificuldades, a nossa mortalidade do corpo, nos deixam todos iguais. E perante as leis divinas somos todos iguais. Não há dúvida. Se conseguimos enxergar diferenças nos níveis sociais, culturais, se conseguimos enxergar diferença na questão do estudo, da instrução, nós conseguimos enxergar diferença também nas questões morais, nos desapegos, na caridade, na capacidade de acreditar no próximo, de ser fraterno, mas perante a lei nós somos todos iguais. Não há tratamento diferenciado. A diferença está no caminho que cada um de nós escolhe. Voltando lá no encontro da raposa com o pequeno príncipe, ela vai dizer a ele que só se vê bem com o coração e o essencial é invisível aos olhos. O que serve de norte para nós e que está em todos os ensinamentos da doutrina espírita, do Evangelho do Mestre, porque fortalece a nossa condição de ser espiritual. Fortalece a nossa condição de renovadores dos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos são a nossa realidade. Aquilo que realmente sentimos quando encontramos as pessoas, quando saímos à rua, quando conversamos, quando conhecemos alguém, o sentimento diz da nossa realidade. Não o que nós achamos que somos, mas o que realmente sentimos. Por isso, o essencial é invisível aos olhos. E Emmanuel, no Estude Viva, para encaminharmos a nossa conclusão, vai trazer alguma fala sobre a fraternidade, pedindo que ela seja estendida. Mas ele explica, enquanto pede, estendamos assim a fraternidade, pura e simples, amparando-nos mutuamente. Amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda. Ele coloca os verbos para que a gente tenha a ação efetiva da fraternidade, que trabalha e ajuda, compreende e perdoa. Compreende e perdoa. Entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendamo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se nós queremos caminhar nas pegadas do Mestre, se nós queremos ter Jesus como modelo e guia,
queremos trazer para o nosso dia a dia esse sentimento de fraternidade, desarmemos o nosso coração. Confiemos no ser humano. Não vamos deixar que nos coloquem a pecha de ingênuo como se isso fosse um erro. Nós podemos ser prudentes e confiantes no ser humano. E devemos ser. Porque se nós nos movimentamos pela manhã, ao sairmos da nossa cama, praticamente tudo que nós fizermos, a partir deste momento, é destinado a outro. Nós temos poucos minutos destinados a nós próprios, porque nos vestimos, fizemos a nossa higiene pessoal, nos alimentamos e começamos a produzir alguma coisa. E será destinado a alguém. Nós vamos arrumar a casa, não vai ser só para nós. Nós vamos fazer comida, não é só para nós. Nós vamos trabalhar, vamos estar servindo a uma cadeia de pessoas. Então, se nós temos uma vida em sociedade que nos é colocada como meio de progresso, mas nós fechamos o nosso coração para dar crédito ao ser humano que nós somos, nós realmente estamos atraindo para nós as dores e os sofrimentos que terão que nos ensinar que estamos errados. Confiemos mais, nos tornemos mais fraternos, praticando o bem, buscando ser conhecido como discípulo de Jesus, amando o próximo, praticando a caridade, a fraternidade, nós não nos arrependeremos. Apenas poderemos nos iludir se acharmos que com isso o mundo tem que se curvar aos nossos pés e tudo de bom tem que acontecer em nossa vida. Tudo de bom será colhido por nós porque semearemos o que é bom. Mas a transformação não é para hoje nem para amanhã. Assim como não é no nosso íntimo, não é no íntimo do próximo. Não vamos exigir do próximo o que nós estamos começando a construir agora. Porque isso também é fraternidade. Que Jesus nos ampare, nos envolva, nos embale e que a cada dia nós possamos abrir os nossos corações, confiando que todos que estão ao nosso lado são nossos irmãos e por isso temos o dever de carregar conosco o sentimento da fraternidade.